Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos retomando, vamos ver se a gente consegue manter uma regularidade, né? Regularidade que a gente tanto cobra dos clubes brasileiros, né? A gente vai tentar manter a nossa aqui. É difícil, mas a gente tenta, né? A gente se esforça, enfim. Vambora. Hoje a gente começa com a notícia do Corinthians, né? Logo após o último podcast, pouquinho, algumas horas após eu publicar o podcast, veio a notícia de que o Mano Menezes foi demitido do Corinthians, né? E, bom, até onde a gente sabe, o técnico não vai abrir mão de nada, né? Existe uma multa rescisória altíssima. Esse era um risco gigantesco quando o então presidente do Ilho, né, havia anunciado o nome do Mano e gerou-se esses questionamentos, né? O mandato do Ilho vai acabar agora. Como é que ele faz um contrato longo? Se especulou na época, pô, deve tá em conversa com a nova gestão, enfim, tá tudo certo. Eu achava que era um bom nome, de verdade, achava e ainda acho que era um bom nome, né? Só que a gente sabe como é que é o futebol. Eu sempre falo aqui, eu tenho a minha opinião quando eu acho que um treinador tem que ter mais respaldo, tem que ter mais tempo de trabalho. Mas como eu disse no último podcast, assim, é complicado, né? É complicado porque é um técnico que já conhece o Corinthians de longa data, tá trabalhando desde o final do ano passado, teve pré-temporada, então teve tempo de se planejar, de trabalhar a parte física dos atletas, parte tática. A gente sabe que tem pouquíssimo tempo de trabalho, mas teve um bom tempo de trabalho, tempo esse que é cobrado por muitos profissionais, de pô, não tive pré-temporada, o Mano teve isso, e o início foi pavoroso, né? O Corinthians começa o Campeonato Paulista com uma vitória, e naquela altura eu me recordo, falei, cara, a vitória veio, não jogou bem, mas o importante é vencer. O problema é que o time não joga bem, agora tá perdendo, os resultados são cada vez piores, né? Com direito a uma goleada de leve no último jogo na Neoquímica Arena, que foi absolutamente constrangedor, né? Para não dizer humilhante. Então fica difícil, assim, eu volto a repetir, eu ainda sou defensor de que o Mano Menezes teria conseguido fazer um bom trabalho no Corinthians. Agora, quem sou eu para mexer com. Eu sempre falo isso aqui. Quem sou eu para mexer com a paixão do torcedor? Né? Eu não sou ninguém para falar. Assim, às vezes é preciso um fato novo, né? O torcedor defende a questão de ter um fato novo. Então, eu acho que se o Corinthians assim entendeu e o torcedor assim entendeu, eu acho que, né, eu como falei, existiam coisas que pesavam contra o ano e aí ficava realmente muito difícil defender a permanência, apesar do pouquíssimo tempo de trabalho, porque treino é treino e jogo é jogo, né? Os ex-jogadores costumam falar isso. Talvez no treino estivesse muito bem e no jogo tivesse péssimo. Enfim, o Mano também estava um pouquinho ácido, né, um pouquinho sincero demais nas suas coletivas. Então, acho que ficou bom para todo. Ficou bom não, né? Porque o Corinthians vai pagar uma bela multa rescisória pro treinador. Ficou bom, ficou excelente pro treinador. E o nome mais cotado de momento é o técnico. O Corinthians cotou o técnico do São Bernardo, né? E pelo menos é o que dizem, né? Aqui trate com especulação. É o que dizem, né? Cotou ali, sondou o técnico do São Bernardo, que não pode treinar o Corinthians, porque já treinou o São Bernardo no Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista tem essa regrinha, né? Se já treinou outro clube, não dá para ir ser treinador de outro clube. Então, evitando aí a dança das cadeiras, as trocas de treinadores, e aí o Corinthians foi atrás, não descartou um nome estrangeiro e aparentemente agora está atrás do português Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, né? Técnico do Cuiabá. Fez um grande trabalho no Cuiabá, na minha opinião. Gostava muito das coletivas do Antônio Oliveira. Inclusive, o ano passado a gente acho que trouxe uma coletiva dele. Gostava muito, gostava não, ainda gosto, né? É que esse ano eu ainda não consegui acompanhar nenhuma coletiva dele, mas é um treinador que eu acho que fez um trabalho muito bacana no Cuiabá, com um orçamento muito limitado, a gente sabe como é que é, tendo a logística dificultada de estar no centro-oeste do país. Acho um excelente nome, gostava muito das coletivas dele, um cara ponderado, às vezes, né, dava umas alfinetadas aqui e ali, mas quem não dá, né, essas alfinetadas, enfim, né, enfim. Um técnico que, nascido em Lisboa, aqui, deixando os créditos de antemão, o Globoesporte.com, tá? Matéria pela redação do GE, nascido em Lisboa, em Portugal, tem 41 anos, é um técnico muito, muito jovem, né? Ele chegou a ser auxiliar técnico do Jesualdo Ferreira,
né? Um técnico que não deve deixar muita saudade no coração do torcedor santista. E vamos ver, né? Vamos ver. Aparentemente está tudo bem encaminhado, os valores parecem estar ajustados, a multa rescisória para tirar o técnico do Cuiabá também parece ser agradável aos olhos do Corinthians. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque assim existem coisas no futebol que são. Torço para que o Corinthians consiga acertar com o treinador. Acho um excelente nome. É um grande desafio, né? Muito jovem, mas já conhece o futebol brasileiro, da Série A, né? Pô, mas você falava do Carpini, né? Ainda é uma grande incógnita. O glorioso, o saudoso, né? O Antônio Oliveira também é um técnico jovem, tá? Não tô aqui dizendo isso. Eu só acho que sim, ele teve a vivência de uma Série A, né? Diferente do Carpini. Ele teve uma vivência de Série A. E com um clube como o Cuiabá, ele conseguiu desafiar as grandes forças do futebol brasileiro. Com um orçamento muito limitado e numa região do país que a gente sempre destaca aqui, é difícil, né? É difícil, a logística é dificultada, né? Você vai fazer uma viagem, de repente, internacional um pouco mais longa, você tem que passar por São Paulo e Rio de Janeiro, fazer uma ponte para cá para pegar um voo melhor, né? Um voo num horário melhor, de repente, ou até mais barato, né? Então, existe essa série de questões. Eu acho que ele fez um trabalho muito competente. Se vai fazer um trabalho melhor que o do Carpini, aí eu já não sei, porque o início do Carpini é meteórico, né? A gente já consegue colocar. Eu, sim, não sei o que vai acontecer ao longo da temporada, mas eu já cravo que o início de temporada do Carpini foi excelente, né? Para muitos torcedores, obviamente, fica aquela de ter que ver como é que vai terminar. A gente não pode, né, fazer um recorte. Obviamente que o torcedor mira os grandes títulos, mas o início é avassalador até o momento, né? Quebrar um tabu na arena, na Neoquímica Arena e vencer o Palmeiras na Supercopa do Brasil, eu acho que assim são coisas importantes e relevantes para que o torcedor dê respaldo ao treinador, independentemente do que aconteça. Agora, se vai conseguir replicar o efeito Carpini, eu não sei. Sei que é um grande treinador, mostrou isso ano passado. Um grande treinador, eu não diria, mas um excelente treinador. Eu acho que ainda tem que se provar. É iniciante, é uma aposta sim, né? É uma aposta sim, porque ele sai de um Cuiabá. E agora, se acontecer, tá, gente? Aqui a gente está no campo do se acontecer, assumindo que já vai acontecer, ele tem um desafio gigantesco, porque ele vem agora para São Paulo, para a capital paulista, e ele assume o comando técnico de uma das maiores camisas do futebol brasileiro, a camisa que tem a segunda maior torcida do Brasil. Né? Então é um desafio gigantesco. Torço para que aconteça o acordo, né? Nada contra o Cuiabá, eu acho que assim, se continuasse lá seria fantástico, porque ele fez um trabalho muito bom lá. Mas eu gostaria de ver o treinador pegando, assim como fiquei feliz com o Carpini, de ver um treinador promissor pegando uma grande camisa para ver qual o real potencial dele. Fico contente, espero que aconteça aí com o Antônio Oliveira. É uma excelente oportunidade, uma grande oportunidade e se acontecer mesmo, desejo muito sucesso. Agora, eu tava falando, né, os tais dos mistérios do futebol, né? É engraçado assim algumas coisas porque às vezes parece que falta dinheiro, e aí de repente para contratar um jogador, né? Por exemplo, para acertar com o Flamengo lá, enfim, agora parece que acertou, e aí manda embora o Mano Menezes, vai pagar multa rescisória, vai pagar multa rescisória do Antônio Oliveira. Então, assim, existem algumas coisas que é, eu não sei. Eu acho que assim, é pro torcedor ficar antenado, é pro torcedor acompanhar ali a mídia do Meu Timão, né? Onde eles costumam publicar coisas importantes sobre o Corinthians, né? Tem muita gente que acha que eles fazem um desserviço, eu acho que eles fazem um baita de um serviço, porque eles estão alertando o torcedor, olha, tem coisa aqui, tem coisa aqui, isso pode respingar. A gente está pensando no clube, a gente está pensando num bem maior, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, às vezes é melhor dar um passo atrás, arrumar a casa, para que você tenha 2, 3 anos aí de arrancada, né? Para chegar num patamar diferenciado, às vezes lidar com as coisas do jeito que, pô, vão empurrar do jeito que dá, às vezes não é o caminho, tá? Às vezes não é o caminho. A gente vai acompanhar, se a gente tiver qualquer notícia, a gente vai repercutir também. Mas é o que eu falo, assim, não é querendo, né? Não, não, assim, eu só digo assim, tem coisas que. Acabou o dinheiro e de repente contrata um monte de gente, né? Enfim,
vamos ver qual que é o rumo das conversas, né? Ah, pô, tem que pagar rescisão com o antigo patrocinador também, né? Enfim, são uma série de coisas, de questões que aí não competem a mim, competem ao presidente e à gestão corintiana, atual gestão corintiana, eventualmente, não digo nem dar satisfação, mas informar, né, a gente que acompanha de fora dos bastidores, tá? Vamos embora. Já que a gente falou de Corinthians, a gente vai falar rapidinho do rival Palmeiras, que anunciou a contratação do atacante Lázaro. Ele veio do Almeria, da Espanha. É por empréstimo, se eu não me engano. Contrato de uma temporada com possível extensão de mais 6 meses. Tá? O valor pago no empréstimo. Veio por empréstimo. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Sinceramente, honestamente, eu não conheço muito o atleta. Com certeza foi um pedido do treinador Abel Ferreira. Se foi um pedido do Abel, deve se encaixar bem nas engrenagens. Não sei, né? Não sei, porque, por exemplo, se a gente parar para pensar uma contratação do ano passado, que foi o Arthur, que já saiu do Palmeiras, é, ele chegou muito bem, encaixou na engrenagem e de repente desandou, né? Porque eu acho que precisava de mais tempo para assimilar. Ele chegou com uma forma de jogar que o Abel Ferreira muito provavelmente conhecia e tirou tudo, explorou tudo que podia dessa forma de jogar do Arthur, mas quando chegou o momento de mudar algumas coisas, dele ter que mudar algumas coisas, mudar o seu jogo para se adaptar ao conjunto, aí foi a hora onde eu acho que o atleta perdeu um pouco de rendimento. Então, se chegar arrebentando, é sempre ter um pouquinho de calma, porque, né, esse maquinário que é o esquema tático do Abel Ferreira é um negócio que pode levar tempo para ser assimilado, tá? Artigo aqui por Thiago Ferri. Vamos seguir, já que a gente falou do Palmeiras, vamos falar aí uma equipe, né, que é irmã do Palmeiras, se a gente pode dizer assim, Vasco da Gama, né? Bom, Alexandre Matos expõe artigo por Emanuele Ribeiro e Tébaro Schmidt, tá? Expõe relação desconfortável com a 777, tá? O Alexandre Matos, que é mais agilidade, a gente conhece o Alexandre Matos, né? Se você não conhece, deveria conhecer. É um daqueles dirigentes que contratam mesmo e investem mesmo muita grana. Vem muita contratação errada, mas vem muita contratação boa. Eu me recordo do Alexandre Matos no Cruzeiro, no início da era Crefisa no Palmeiras, né, quando o Palmeiras começou a reformular todo o seu elenco, uma série de contratações, né, cada temporada eram nomes de peso. Né, esse é o Alexandre Matos. Muita gente não gosta da postura do dirigente, e eu concordo em alguns pontos, porque é um gasto excessivo, às vezes é um investimento muito bom, mas muitas vezes se torna um gasto excessivo que depois o clube tem que arcar com esse prejuízo, né? Mas eu pego a história recente de Cruzeiro, talvez não tão recente assim, mas a gente pode pegar a história recente do Palmeiras, né? Houveram grandes contratações, talvez essa postura do Matos pode ter comprometido ainda mais as finanças do Cruzeiro e levaram o Cruzeiro ao estado que está hoje, mas aí é questão de administração, não é culpa dele. Se a gestão tá dando grana, tá dando poder financeiro, ele vai contratar, né? Aí não compete a ele, ele tá lá para, né, para ser dirigente, diretor de futebol. Quem que eu vou trazer? Como é que dá para fazer? Como é que dá para costurar uma negociação bacana? Pago em quantas vezes? Enfim, né? Esse é o Alexandre Matos. Se o clube tá dando a bênção, ele vai fazer. Enfim, no Palmeiras, isso se reverteu em títulos, né? Mas ficou um legado de dívidas que eu acho que o Palmeiras deve ter sanado, mas levou-se muito tempo para ser pagas. Então, esse é o Alexandre Matos, né? Ele é um cara que a gente não pode, eu acho que assim, o torcedor não pode ter memória curta, né? E muitos torcedores não têm saudade do Alexandre Matos, mas ele gasta, ele investe, sim, muito. Muito. Alguns investimentos dão retorno. Né? Se a gente pegar o Palmeiras, o Dudu, se eu não me engano, foi na era Alexandre Matos. Dudu estava sendo cotado por rivais paulistas do Palmeiras, estava muito perto do Corinthians. E de repente, de um dia para o outro, o Alexandre Matos entrou lá e ele trouxe o Dudu pro Palmeiras, que hoje é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Se não, se a gente pensar
na última década, nas últimas décadas, ele é o maior ídolo do Palmeiras disparado, né? Ele vai entrar ali no hall dos maiores, se não o maior ídolo do Palmeiras. Então, isso graças ao Alexandre Matos. Quanto que custou o Dudu? Quanto que já se pagou a contratação do Dudu? Então, tem essas coisas, né? Mercado do futebol é investimento. Acho que um cara que às vezes arrisca demais, né? Um clube como o Vasco hoje, que é SAF, tudo bem, tem a benção da 777, mas ainda existe uma série de compromissos que precisam ser honrados. Eu não sei se o Matos é um nome ideal para esse momento, porque ele vai querer contratar. E contratação é que ele fala, a gente perde competitividade. Se não contratar, perde competitividade. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Assim, existe uma parceria, um relacionamento não muito amistoso entre a 777 e o Vasco, né? E a SAF do Vasco, mas é importante a gente lembrar que os executivos da empresa detêm 70% da SAF, né? Então, se não existir um relacionamento próximo entre a 777 e a SAF do Vasco, eu acho que o Vasco, único e exclusivamente o Vasco, tem muito a perder. Então, assim, entendo a postura do dirigente. Talvez é um cara muito gastão, se a gente pode dizer assim, mas eu acho que muitos investimentos dão retorno. Só que o momento do Vasco a gente sabe, e se você não souber manter uma relação cordial e amistosa com quem detém, né, a parte majoritária da SAF, aí talvez ele queira perder o próprio emprego, né? Não sei, né? Não sei. E quem tem a perder com isso, para mim, é só o Vasco, né? Lamentavelmente, é só o Vasco. Torce, obviamente, para que as coisas se acertem, para que alguém veja bem, não é bem assim, mas enfim, né? Esse tipo de, de desabafo, né? Esse tipo de desabafo é muito para jogar pro torcedor, e eu não gosto disso, né? Eu não gosto disso. Acho que assim, tem muitos, talvez alguns torcedores sejam um pouco ingrato com esse personagem, mas você vira público, ele como dirigente, tá? Ele como executivo de futebol, né? Não sei se ele é executivo de futebol, mas sim, ele é um dirigente, né? Ele tá ali no meio, ele conhece o meio do futebol. Ficou um tempo parado até para estudar mais e entender mais o mercado da bola. É talvez um dos maiores conhecedores do mercado da bola e dos bastidores, né? De contratação. Quer dar um chapéu a alguém? Traz o Alexandre Matos. Um cara com muitos contatos, muito bem articulado. Agora, quem tem a grana é a 777, né? Quem tem a grana é a 777. E esse tipo de desabafo é muito assim, tô tirando o meu da reta. O problema é a 777. Ah, o torcedor vai pegar pô, os caras não são nem do Brasil, né? E aí, de repente, até por birra, os caras, tá achando que manda? Na parada que é nossa. Então você não vai ter mesmo, né? Você não vai ter mesmo. Vai ficar aí sem dinheiro, sem contratação e ouvindo a buzina do torcedor. Quem tem a perder com isso é só o Vasco. O único exclusivamente o Vasco da Gama, né? Então eu espero que internamente alguém tenha, imagino que sim, mas internamente alguém esteja se articulando, né, para que a relação fique sempre amistosa, né? Para que a 777 olhe e fale, ó, vamos pôr mais dinheiro. Ah, dá mais dinheiro aí. Não, por quê? A gente já deu um monte. Não, não. Ajuda a gente aí. Esse ano vai, né? Enfim, eu acho que é necessário, tá? Vambora. Queria falar sobre outras coisas, mas enfim, eu não vou. Vamos agilizar o podcast aqui. Ah, bom, aqui é nível de. Aqui sobre a vida cotidiana, né? Sobre a vida cotidiana. Torcedor do Ceará que tá levando a sua rede pro estádio e tá dando sorte, hein? Tá aqui, ó, o cidadão. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O artigo por Juscelino Filho. Qual que é o nome dele? Levi Cruz. Levi Cruz. Ele tá levando, assim, ele levou o torcer no estádio a um outro patamar, hein? A um outro patamar. Tá colocando, pendurando a sua rede aqui no estádio, curtindo os jogos numa situação bastante confortável e privilegiada e tá dando sorte, hein? E tá dando sorte. Então, para você torcedor aí, eu acho que qualquer superstição vale. Aqui, ó, 6-0 Ceará em cima do Atlético Cearense. Então, qualquer superstição vale, hein? Eu acho que qualquer superstição vale. Vambora.
Mais uma de curiosidade, né? Falando de Arábia Saudita, iniciou aí a construção do estádio para a Copa do Mundo de 2034, né? A gente está em 2024, eles iniciaram a construção de um estádio para 2034, né? Para daqui a 10 anos, é isso mesmo. Um pouquinho mais de 10 anos, talvez. Enfim, né? O Jeddah Central Stadium. Deixa eu ver se tem foto aqui. Eu não vou rodar o vídeo por uma questão de direitos de imagem, mas é um estádio ultra futurista. Tá aqui, ó, belíssimo estádio, né? Um estádio bem feinho, né? Com uma arquitetura pouquinho diferenciada. Enfim, né? Será construído por 12 Jeddah Central Company. Não é só o estádio, tá? Ah, não, essa aqui é a empresa, perdão, né? Perdão. No anúncio, a companhia informou que todo o complexo, então não é só o estádio, é o complexo, né? A gente vê aqui um complexo gigantesco, aqui me parece ser uma série de hotéis que devem ter acesso direto ao estádio, então a diária nesse hotel deve ser bem barata, né? Deve ser bem tranquilo para ser paga. Então você que quer ir para a Copa do Mundo de 2034 e quer ficar aqui próximo do estádio da final, é bom começar a guardar dinheiro agora. Talvez dê, tá? Talvez seja possível. Talvez seja possível. Bom, inclui uma ópera, um oceanário e custará apenas, né, 12 bilhões de reais sauditas. 12 bilhões de reais. Isso vai custar cerca de 16 bilhões de reais, né? Baratinho, complexo feio, futurista. Já que a gente está falando de estádio, a gente finaliza com a questão do novo estádio do Santos, a nova Vila Belmiro. E o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, diz que o Santos não vai se prostituir, tá? Em virtude dessa crise recente vivida entre o Palmeiras e a W Torre, né? Empresa que tem o direito de gerir o estádio do Palmeiras por mais alguns anos. O presidente do Santos está sendo bem cauteloso, né? Se me perguntarem se é uma boa parceria, eu diria que o Santos precisa de um estádio, mas não vai se prostituir para ter esse estádio, né? Se precisa de um estádio moderno, reformulário, eu diria que sim, o Santos precisa, mas a que troco, né? Se dá para a W Torre fazer isso sem custo para o Santos, isso é excelente. Isso é excelente, mas se o Santos também viver essa situação que vive o Palmeiras hoje, é uma situação complicada, né? O Palmeiras não vai ter não vai jogar em sua casa, vai jogar, por exemplo, na área da Barueri. Isso é ruim, né? Isso é ruim. A gente está falando ainda do Palmeiras, que está na capital paulista, tem uma série de opções, né? Inclusive, de repente, até alugar o estádio do Morumbi, como já aconteceu. Morumbis agora, né? Teve o naming rights. Então, eu acho que é possível de acontecer também, tá? Assim, é uma possibilidade. Agora, o Santos tá na Baixada Santista. Muita gente fala assim, pô, é importante o Santos jogar na capital também, tem muitos torcedores. Pode ter essa possibilidade, mas é uma logística, né, que é custosa, né? Descer para a Baixada Santista é uma viagem de pelo menos uma hora, né? Se a gente for pensar. Então, ainda assim é um desgaste a mais, né, para os jogadores e para a comissão técnica. Enfim, o estádio é belíssimo, né? O projeto, pelo menos. Mas eu acho que assim, de fato, né? Esse relacionamento entre o Palmeiras e a W Torre assim, é um negócio fantástico, sim, que o clube não põe dinheiro nenhum, né? E daqui a alguns anos o estádio vai voltar para o clube, né? Independentemente do acordo, eu acho que se paga, né? Eu acho que se paga. Mesmo o Palmeiras que hoje enfrenta essas questões, e o torcedor pode ficar até na bronca, mas eu acho que se paga isso, né? Quando o estádio voltar para o Palmeiras vai ter um estádio belíssimo, uma das arenas mais belas do Brasil, e vai receber isso de graça, né? Vai receber, pô, mas a troco de quê? Ficamos jogos sem jogar em casa, o torcedor não pode acompanhar? Sim, eu acho que tem essas questões, mas vai receber de graça, entre aspas, né? Porque a W Torre está ganhando muito dinheiro explorando comercialmente o estádio, mas vai receber, entre aspas, de graça o estádio. Teve que pôr um tostão, né? Enquanto tantas equipes investem bilhões e bilhões de reais para terem o seu estádio ou para reformar o seu estádio, enfim, um dos motivos pelos quais, de repente, o São Paulo também não pense em reformar o Morumbi agora, né? Por uma questão de, cara, é muita grana. A gente prefere continuar com o Morumbi do jeito que tá, pode até parecer um pouco mais, uma arquitetura um pouco mais antiga, mas a gente prefere investir no futebol, tá? E aí, investindo no futebol,
vem títulos, vem glórias, vem patrocínios e de repente reformar o estádio se torne uma possibilidade real, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando. O fato é que a arena é belíssima, tá? A arena é belíssima, mas de fato, assim, eu acho que vale ter um cuidado, vale costurar um contrato muito bem desenhado para que situações como acontecem hoje com o Palmeiras e a W Torre não aconteçam também entre Santos e W Torre. Eu falo W Torres, né? Peço perdão aqui, W Torre. Enfim, gente, ó, é isso. Por hoje é só. Um podcast mais curto. A gente vai acompanhar aí a rodada dos estaduais. E a gente vai voltando, a gente vai comentando mais notícias, enfim. Hoje um pouco mais light. Vou encerrar. Você que nos acompanha até aqui, aquele sempre nosso pedido, né? Deixa uma moral aqui pra gente. Muito obrigado, um forte abraço, né? Ótimo carnaval, né? Já começou aí o pré-carnaval, mas o carnaval de fato tá chegando, então aquele nosso velho convite, né? Com moderação, com um pouquinho de calma, né? Vamos devagar, né? Pra não queimar a largada, enfim, vamos. Gente, eu não sei se eu volto essa semana, mas se eu não voltar, já deixo aí um bom carnaval para vocês, né? Aproveitem a folia, porque teoricamente, apenas teoricamente, é uma vez no ano, né? Então, forte abraço e até a próxima. Tchau.